Que a paz de nosso Deus esteja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos que queiram acompanhar a leitura para a mensagem dessa manhã, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E o tema dessa manhã é a igreja no meio dos túmulos. A igreja no meio dos túmulos. Leiamos a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Quando nós examinamos as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, nós somos forçados a avaliar a nossa própria vida à luz dos fracassos e dos sucessos daqueles irmãos do primeiro século. Então, o que eu quero dizer é que vamos imaginar que esta carta que Jesus mandou para a igreja de Sardes, Ele está mandando para você hoje. E vamos nos colocar no lugar daqueles irmãos do primeiro século lá. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, o que Jesus teria dito a você e a mim? Será que Ele ia dizer que está satisfeito com a sua atitude como um verdadeiro cristão? Então vamos nos colocar no lugar daqueles irmãos do primeiro século. Sabe, essas cartas, elas não são correspondências empoeiradas pelo tempo. Elas são espelhos vívidos que refletem nossas próprias almas. É como se eu estivesse olhando no espelho ali, ó, e estivesse vendo a minha fronte, vendo o meu rosto. Então, assim como refletiu para eles naquela época lá, também é um espelho que refletem a nossa alma. É um espelho que reflete vitamente as nossas almas. Sabe, amados irmãos ouvintes, esse sermão aqui, ele se baseia na quinta carta do Apocalipse, né? A carta à igreja que se reunia na outrora ilustre cidade de Sardes, na Grécia. Então, essa igreja estava localizada lá na Grécia, e ela foi dirigida, Jesus dirigiu a carta exatamente para aquela igreja lá. Sabe, essa igreja também é interessante porque ela tem uma questionável distinção de ser uma das 2 igrejas sobre as quais nada foi dito de bom, pelo menos no que diz respeito à congregação como um todo. Sabe, se você analisar as cartas do Apocalipse, pelo menos em
5, Jesus começa elogiando as igrejas. Depois ele fala, olha, mas porém, vocês estão falhando em determinado assunto, determinado ato aqui, ó. Agora, nessa igreja aqui, ó, Jesus não falou nada de bom, nada foi dito de bom. Ele já chega falando exatamente do grave defeito que aquela igreja tinha. Então, ela tinha essa característica. Jesus não elogiou ela em nada. Agora, apesar disso, Sardes, ela tinha os seus poucos fiéis que ainda estavam tentando fazer o que era correto. Então, no meio daquela quantidade de irmãos da igreja, tinha um punhadinho ali que estava realmente fazendo as coisas de acordo com a vontade de Jesus. Então, eles vão ser elogiados mais adiante. Então, a carta, veja bem, ela começa com as palavras: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Possivelmente esse anjo aqui poderia ser o presbítero da igreja, poderia ser o pastor, o mensageiro. Então a carta é endereçada à igreja, mas diretamente para o evangelista da igreja, né? E interessante notar aqui, ó, que antes de diagnosticar os males da igreja em Sardes, ele primeiramente se identificou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha que interessante. Então ele se identificou, olha, quem está mandando a carta sou eu aqui, ó. Ele vai passar as características dele aqui, ó, né? Interessante aqui, ó, né? Então nós vemos aqui nesse versículo aqui uma identificação logo de saída, né? Ele diz, ele primeiramente se identificou-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus tem 7 Espíritos. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder está com Deus. E Jesus está falando aqui, olha, quem está mandando a carta aqui é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele diz mais ainda, ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui, ó, são exatamente os 7 mensageiros, os 7 evangelistas das igrejas lá. Ele falou, olha, eu tenho tudo nas minhas mãos aqui, ó. Olha o poder dele. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, todo o conhecimento, todo o poder de Deus, e ao mesmo tempo ele tem também os pastores da igreja nas suas mãos aqui, ó. Ele é o dono da igreja. Aliás, a igreja, ela foi estabelecida através do sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado de Jesus, foi estabelecida a igreja. Vendo? Então a igreja é dele. Ele anda, ele passeia no meio das suas igrejas. Ele observa tudo o que está ocorrendo na igreja. E chama atenção, corrige as coisas que estão erradas e incentiva a igreja para que ela cresça mais. Então nós podemos ver aqui a identificação, né? O fato de ele, Jesus, ter os 7 Espíritos, indica que ele está pronto e tem poder para consolar e confortar os cristãos. Ele conhece tudo, ele está vendo tudo que as pessoas estão passando. Então ele está falando, olha, eu tenho poder para confortar, para consolar todas as pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Ele pode. Sabe, um outro detalhe também aqui, ó, é que ele tem a plenitude do poder e da sabedoria. Sabe, toda a plenitude do poder de Deus está nas mãos dele. E ele tem toda a sabedoria, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele conhece você muito melhor do que você próprio. Ele conhece tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, certinho. Você não sabe, mas ele sabe. Está vendo? Então ele tem domínio total. Então ele se identifica como aquele que tem o poder. Aí depois, nesse mesmo versículo, ele faz uma queixa. Olha a queixa que ele faz aí, ó. A parte B. Conheço as tuas obras, de que tens nome, de que vives e estás
lá no dia de domingo, você observar o culto impressionante daquela igreja lá. Muito bem organizado. As orações intrépidas. Os irmãos oravam com convicção, né? Com calor espiritual, fazendo as orações. Você poderia notar lá também que os cânticos naquela igreja eram bem entoados. A pregação naquela época lá era de boa qualidade. A observação da ceia do Senhor cheia de dignidade, tá vendo? A contribuição além do normal que as pessoas davam. Então era uma igreja pujante, olhando aparentemente externamente, sabe? Provavelmente você iria embora para sua casa no final do culto dizendo: olha, realmente essa é uma igreja que está viva para Cristo, porque aparentava tudo perfeito, tudo corretamente, tá vendo? Então você ia para casa contente. Deus, porém, Ele não vê como o homem vê. Eu olho para você e estou olhando o seu exterior, mas eu não sei o que está passando no seu interior, o que você está pensando. Qual é a sua forma de pensar? Eu não sei. Mas Deus, Jesus Cristo, quando Ele olha para a igreja, quando Ele olha para o ser humano, Ele olha para dentro, para o interior, para o coração da pessoa. Ele distingue os pensamentos que estão no coração de cada pessoa. E Ele, o Senhor, declarou: a igreja está morta, está completamente morta. O Senhor declarou a igreja como morta espiritualmente. Materialmente estava tudo normal com a igreja lá, mas espiritualmente a igreja estava morta. Não tinha nada a ver com Ele, não estava fazendo a vontade dele. Então a igreja estava morta. Sabe, alguém em certa ocasião lembrou, né, certa vez, que poucas coisas são bem organizadas como os cemitérios, embora lá não há vida. Por exemplo, a última vez que eu estive aqui no sepultamento de um vizinho aqui no Campo Grande, cemitério Campo Grande, antes eu andei pelas alamedas lá, olhei tudo bem arrumadinho, não tinha nenhum papel jogado no chão, as árvores bem podadas, os túmulos, alguns brilhando até na lápide, né, com o nome, com a fotografia do final, aquela coisa, muito bem organizado. Mas lá no cemitério não tem vida, não tinha vida, só dentro dos túmulos só há restos mortais de pessoas que já faleceram. Então Jesus está falando a mesma coisa da igreja. Por fora ela parece perfeita, mas dentro da igreja, no interior da igreja, espiritualmente falando, a igreja estava morta, completamente morta, mortinha da Silva, vamos dizer assim, não tinha vida. Era isso que a igreja lá na cidade de Sardes estava apresentando. Para Jesus não tinha vida. Sabe, assim acontecia com a igreja em Sardes. Ela tinha nome que vivia, mas aquele que conhece tudo afirmava que ela estava morta. É Jesus quem está afirmando aqui, não sou eu, tá vendo? Ele está falando, a igreja está morta aí, ó. Apesar de ter o aspecto muito agradável exteriormente, mas espiritualmente a igreja está morta. Sabe, amados irmãos, ou seja, Jesus está falando taxativamente aqui, ó, que a igreja espiritualmente estava sem vida. É como que sepultada em um túmulo. Tá vendo? Lá nos túmulos no cemitério só tem restos mortais, não há vida lá. E Jesus fala: você, igreja, está no meio dos túmulos. Você, igreja, está morta espiritualmente. É Ele que está falando. Realmente terrível, mas era uma realidade aqui, ó. Veja o versículo 2 aqui comigo, que o que ele diz. Aqui no versículo 2, ele vai dar conselho à igreja. Está vendo? Ele se identificou, ele fez uma queixa, e aqui no versículo 2 ele vai dar conselhos. Primeiro conselho, ele diz aí, ó, ser vigilante. Ser vigilante. Sabe, Jesus aconselhou a igreja aqui, ó, a ser vigilante. Ou em outras palavras, ele falou: igreja, acorda, igreja, acorda. É isso que ele está falando aqui para a igreja. Sabe, quando alguém que sempre teve muita energia,
dia que ele não leva, no dia que ele estivesse deitado na cama lá e não fizesse brincadeira, pode procurar o pediatra porque está com algum problema. Assim também somos nós. Quando nós estamos atuando na igreja, consequentemente, todo dia, e aí a gente para de trabalhar para a igreja, para de trabalhar no reino, alguma coisa está acontecendo conosco. Está vendo? É hora de procurar ver o que está acontecendo. Então a igreja estava parada. E Jesus está dando conselho para ela, né? Os membros da igreja em Sardes, eles precisavam acordar para o estado espiritual em que se encontravam. Eles deviam reconhecer que estavam vivendo na glória do passado, né? E admitir o perigo espiritual em que estavam correndo. Então, Jesus está falando, acorda, igreja. Vocês estão levando uma vida que vai levar para a destruição. Não está de acordo. Acorda, vocês precisam enxergar o perigo que está à frente nessa maneira de viver de vocês. Está vendo? Então, é isso que Jesus estava falando. Estava despertando aqui, está dando conselho. Ser gigante, acorda, igreja. Sabe, amados irmãos, é proveitoso aprender com o passado. Muitas vezes nós temos que olhar, por exemplo, para o passado para melhorar no presente e no futuro. Às vezes, teve muitas coisas que eu fiz no passado que se eu fosse fazer hoje, jamais faria daquela maneira, porque agora tenho experiência, eu vi que não deu certo, que o correto seria de outra maneira. Então é importante, por exemplo, é proveitoso aprender com o passado. Está vendo? Agora, é desastroso viver no passado. Está vendo? Então a igreja estava isso aí, ó. O passado da igreja foi boa, mas a igreja estava vivendo só do passado. Está vendo? E o presente estava completamente desvirtuado. É a mesma coisa, por exemplo, de você, como motorista, tentar dirigir um carro olhando para o retrovisor. Você está indo para frente, mas você fica dirigindo, você vai dirigindo um carro olhando para o retrovisor. É acidente na certa. Tá vendo? Vai acontecer uma batida, vai acontecer qualquer coisa de ruim na frente. Por quê? Porque você está olhando para o passado, para as coisas que já passou. Tá vendo? E a igreja estava assim também. A igreja no passado foi atuante, mas eles estavam só olhando para o passado. E o presente, eles estavam agindo erradamente e não estavam percebendo. Então eles estão acorda a igreja. Desperta a igreja para a realidade das coisas, porque tem um preço a pagar. Tá vendo? Eu posso andar em qualquer caminho, posso tomar qualquer decisão, mas lá no final eu vou encontrar com Jesus. Ele vai ser o meu juiz. Tá vendo? E eu vou pagar por isso aí. Então Jesus está despertando a igreja aqui, ó. Agora, nesse versículo 2 ainda, olha a segunda parte aqui. Ele diz aqui na parte B: consolida o resto que estava para morrer. Sabe, essa palavra aqui, o resto, é uma referência a qualquer coisa viva na congregação. Tinha na congregação alguns irmãos que eram fiéis, eram atuantes, então ela consolida. Não deixa que essas pessoas se contaminem também. Preserva essas pessoas aí, ó. Tá vendo? Faça alguma coisa por elas. Não deixa que elas venham morrer também como os demais. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Qualquer vestígio de vida espiritual que restasse em seus corações, tá vendo? Então está falando, olha, se você tem vestígio espiritual, se você tem entendimento e tal, desenvolva isso aí, ó. Consolida isso aí, não deixa morrer essa parte aí, ó. Sabe? E ele apelava para aquelas pessoas que ainda tinham conhecimento da verdade, aqueles que ainda eram fiéis, capazes de motivar os demais. Às vezes teu irmão está fraquinho aqui, ó. Então você tem mais fé do que ele, você é forte espiritualmente. Então ele está falando aqui, ó, consolida, ajuda esse irmão, não deixa que ele venha a perecer na sua fé. Tá vendo? Então isso ela está falando. Jesus está falando, olha, a igreja está morta, mas tem uma parte ali, ó, que tem vida. Então conserva essa parte que tem vida aí, ó. Tá vendo? Consolida ela. Não deixa que ela
igreja se propõe a fazer uma coisa, os irmãos levantam, não, pode contar comigo, pode deixar comigo que eu vou colaborar, eu vou estar aqui, ó. Aí começa no início tudo com aquela empolgação, mas depois com o tempo vai esfriando, vai deixando para trás, vai esquecendo, não volta mais, não colabora mais com a igreja. Isso é terrível, tá vendo? Isso não é obras íntegras. Jesus está queixando a igreja por isso aí, ó. A igreja tinha vários planos de evangelização, mas começava e parava, não concluía nada, não terminava nada. Sabe, essa passagem aqui é uma passagem chave para mostrar a necessidade de terminar o que começamos. Está vendo? Porque não adianta, se você só dá partida, por exemplo, começa, mas não termina, você não vai chegar a lugar nenhum. Um corredor, por exemplo, na São Silvestre aí, ó, ele sai lá e quando dá o tiro de saída lá, sai todo mundo correndo lá. Ele vai correndo, ele está em primeiro lugar, mas se ele chegar lá antes do final da fita de chegada, 1 metro, ele parar, por exemplo, ele perdeu a corrida. Tá vendo? E tem muitos cristãos que, infelizmente, começam com aquela empolgação, mas com o tempo vai esfriando, vai deixando as coisas de lado, não quer participar mais dos cultos, não participam da escola dominical, não participam dos estudos para o milheiro, né, de conhecimento bíblico, e assim as coisas vão indo. Você começa com 10, 20 pessoas aqui, no final do curso chegar a 5, 6, vai ligar. Tá vendo? Isso é ruim. Jesus está criticando isso aqui, ó. Tá vendo? Eles começavam mais, não terminavam o que tinham proposto a fazer. Eles tinham iniciativa, mas faltava-lhes a determinação de concluir. Sabe? Eles tinham boas intenções, mas alguém já disse que o inferno está cheio de pessoas que não boa intenção. Olha, eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Mas não faz. Começa, mas não termina. E o povo de Deus tem que ser conclusivo. Você iniciou um trabalho na igreja, conclua até o final. Você deu sua palavra, honra a sua palavra, vai até o final. Tá vendo? Às vezes o professor chega, né, com toda a empolgação, estudou, preparou a aula, aí os irmãos não vêm para a aula. Tá vendo? Isso é um desestímulo à aula do professor, né, às demais pessoas. Então Jesus está condenando isso aqui, ó, na igreja. Vocês começam a coisa e não terminam. Então ele chama a atenção da igreja. Aí, quando chega no versículo seguinte, ele dá um aviso à igreja. Olha o versículo 3. Ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. É um aviso que ele está dando à igreja. Está vendo? E o que esse aviso traz aqui? Ó? Ele está avisando a igreja que evite o desastre espiritual. Tá vendo? Eles precisavam voltar aos princípios básicos da fé e se apegar a essas verdades. Então, olha, vocês abrem o olho, porque o caminho que vocês estão traçando vai ser um caminho terrível, desastre lá na frente. Então Jesus está fazendo isso aí, ó. Jesus está incentivando a igreja. Tá vendo? Ele está criticando a igreja, mas é uma crítica construtiva para o próprio bem da igreja. Igreja, acorda! Igreja, desperta a igreja! Tá vendo? Então é isso que Jesus está mostrando aqui. Ó. Daí então, se eles mudassem, né, eles estariam aptos a arrepender-se da sua complacência e fazer as mudanças necessárias. Jesus queria isso aí, ó, despertar a igreja, para que ela abrisse os olhos e realmente entrasse no trilho novamente. Continuasse fazendo a coisa corretamente. Olha a parte 2 desse versículo aqui, a parte B. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei. Sabe, amados irmãos, essa admoestação aqui, para que vigia, tem um significado especial para aquela cidade, né? Para a cidade de Sardes. A cidade, ela estava situada, vamos dizer assim, ó, numa alta elevação, né? E 3 dos seus lados desembocavam em fortes aclives, verdadeiros declives. Vou imaginar assim, ó. Digamos que aqui é a cidade,
Então, desse lado aqui da cidade, era um verdadeiro precipício, uma montanha. E aqui também é uma montanha. E atrás, onde a linha aqui, era a montanha. Então, quando alguém ia para a cidade, só a frente da cidade aqui, a rampa que chegava para a cidade. Então, a cidade, ela era facilmente defendida. Bastava só as pessoas olharem, colocar os guardas aqui, vigiar aqui, ó, porque os lados aqui ninguém poderia subir, porque era precipício, era montanha. Tem uma cidade aí que vocês talvez conheçam, ela é chamada, lá no Peru, ela é chamada Machu Picchu. Tá vendo? Então essa cidade, ela demonstra isso aí, ó. Dos lados dela é tudo precipício, montanha. Tá vendo? E para você chegar na cidade só tem só a entrada principal ali. E essa cidade, Sardes era assim também. Ela era protegida dos três lados e só tinha que olhar à frente. Então Jesus vai usar esse exemplo aqui para chamar a atenção da igreja aqui, né? Então a cidade estava sitiada sobre uma elevação e estava realmente protegida. Assim, ela estava facilmente defendida dos seus próprios inimigos. Era só pagar à frente que do lado não tinha com que esquentar muito a cabeça. Mas, se houvesse um escudo da parte dos seus defensores, a cidade podia ser tomada de assalto. Entendeu? Então eles tinham que vigiar à frente. Tá vendo? Se eles bombeassem alguma coisa, a cidade poderia ser tomada de assalto. E Jesus está usando a história de Sardes para dar uma lição na igreja, né? E isto já se tinha dado por 2 vezes. Tá vendo? 2 vezes a cidade caiu nas mãos dos inimigos. Por quê? Porque os soldados à noite dormiram olhando à frente da cidade, né? E os inimigos entraram na cidade e tomaram a cidade. Uma ocasião foi quando reinava o rei Creso, mais ou menos uns 200 e poucos anos antes de Jesus, né? Então os soldados dormiram e o Ciro, ele entrou na cidade, né? E tomou a cidade facilmente. Por quê? Porque os soldados que estavam ali na frente olhando, dormiram. Entraram em profundo sono e ele tomou. E julgando que a cidade estava defendida pela própria natureza, eles dormiram. Aí o inimigo foi e tomou. Outra sorte também, outra feita, o rei Aquineu, por volta do ano 178 a.C., quando ele reinava na cidade lá, a cidade foi tomada também exatamente pelo Antíoco, o Grande. Ele era a mesma coisa, eles dormiram e ele entrou na cidade e tomou a cidade, né? Agora, o Senhor, aqui, ó, ele está usando esses fatos para alertar a igreja de Sardes. Então, ó, você lembra que a cidade de vocês no passado, ela foi tomada 2 vezes porque vocês dormiram, tá vendo? Agora, se vocês não ficarem acordados, não vigiar também, a hora que eu for chegar aí para tomar as providências com a igreja, vocês também não vão saber. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Lembrai-vos da vossa história, a história passada, quando a cidade caiu, né? E se não vigiares, tereis a mesma sorte. Jesus está falando, ó, se vocês não ficarem atentos, vigiar espiritualmente aí, ó, a igreja pode ser destruída. Tá vendo? Eu vou voltar, eu vou tomar alguma providência, e vocês não saberão a hora em que eu voltarei. Não sabem. No Novo Testamento, a palavra vigiar, ela não significa propriamente conservar com os olhos abertos, ficar só olhando, opa, não vou dormir não, vou ficar só olhando aqui, ó. Mas significa conservar-se em atividade, ocupado plenamente no serviço do Senhor. É isso que Jesus está falando. Eu quero que vocês se ocupem do meu trabalho, no meu serviço, que vocês realmente façam o que vocês devem fazer. É isso que Jesus está mostrando aqui, ó. Não é ficar só com o olho aberto, é trabalhar, é executar, fazer as obras dele. Versículo 4. Aí ele desce aqui no louvor. Veja que ele critica, ele dá conselhos e aqui ele vai fazer um louvor. Olha no versículo 4, né? Ele fala exatamente isso aqui, né? Ele diz: tens contudo, Sardes,
pela cidade daqueles dias. Nós sabemos que a cidade sofria muita influência externa. As pessoas adoravam o imperador como Deus. E tinha muitos cristãos que às vezes na igreja ia lá também adorar o imperador. Falar, quem tem acender uma vela para o imperador? Quem tem lá fazer uma oração para o imperador? Está vendo? Então eles se contaminavam. Queriam agradar a Deus e agradar o império naquele momento lá. Então, muitas pessoas aqui não faziam isso. Eram dignas. Se tivesse que morrer, eles morreriam. Está vendo? Mas não adoravam, não faziam nada para agradar o imperador. Então Jesus tem elogia, tem alguns aí, que são dignos de louvor, está vendo? Eles andarão de branco comigo, por quê? Porque eles não se contaminaram, está vendo? Eles tinham permanecido fiéis ao Senhor. Nós, irmãos cristãos, hoje, nós devemos tomar cuidado, porque o pecado está refinado. Muitas vezes, o pecado está entrando em nossas vidas e nós não estamos apercebidos. Está vendo? Temos que tomar cuidado, temos que vigiar. Porque às vezes fazemos alguma coisa, achamos que estamos fazendo corretamente e na realidade estamos pecando. Está vendo? Essa é a realidade. Então, devemos tomar cuidado. E olha o versículo 5, ele faz uma promessa maravilhosa aqui. Ele diz, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Sabe, por que Jesus falou em vestiduras brancas? Por quê? Porque Sardes era conhecido por seus vestidos. Lá em Sardes tinha uma grande tecelagem. E eles produziam grandes tecidos em cores berrantes, assim, coloridos. E muitas pessoas vinham comprar em Sardes vestido que eram das quais eles confeccionaram roupas para o mundo todo. Então lá era muito famoso o tecido da cidade de Sardes, né? E Jesus usa exatamente o que eles usavam lá para também ofertar aos discípulos, aos cristãos, sabe? Jesus prometeu ao vencedor vestidos espirituais, tá vendo? Vestidos brancos, que foram lavadas no sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Então Jesus falou, olha, eu não vou dar esse tecido estampado que eles dão aí na cidade. Eu vou dar uma vestidura branca que foi lavada no meu sangue, como diz em Apocalipse 7, versículo 14, né? Então era isso que Jesus promete. Os tecidos de Sardes, eles acabavam, mas o tecido que Jesus ia dar para ele, vestiduras brancas, era para durar eternamente, né? Por quê? Porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Andar com Jesus de vestiduras brancas está relacionado à pureza, à festividade e à vitória. Somente aqueles que vão ser vitoriosos andarão de branco com Jesus. Os demais, não. Está vendo? E é isso que ele mostra aqui. Olha, seguindo o texto aqui no capítulo 5, né, no versículo 5, ele diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe, os únicos que podem entrar no céu são os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, parte B. Lá mostra que somente os únicos que entrarão lá são exatamente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quando nós somos salvos, os nossos nomes, eles são escritos no livro da vida. Vendo? E Jesus escreve o nosso livro lá. Agora, precisamos entender também que eles serão apagados se não permanecermos fiéis ao Senhor. Vendo? Então, o seu nome está lá. Mas se você não andar corretamente conforme o Senhor está dizendo aqui, o seu nome pode ser apagado, pode ser tirado de lá. Então Jesus está dando esse conselho à igreja. E ele diz no final do versículo 5, ele diz, confessarei o seu nome diante do meu Pai, vendo? E diante dos seus anjos. Jesus, ele confessa os nossos nomes quando confessamos a nossa fé nele e somos batizados. Aí ele também confessa os nossos nomes. E para concluir, versículo 6, ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz as igrejas. Muitas pessoas falam, não, o que está escrito no Apocalipse foi lá para o primeiro século. Falam, não, é para o futuro. Mas olha o que o texto está dizendo aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu, pelo menos, eu tenho um ouvido de cada lado da face. Você também. Então é para você, é para mim, porque ele está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é para você, é para mim, é para o mundo todo. Sabe? Não sabemos como os cristãos em Sardes receberam a reprimenda do Senhor. Esperamos que as suas consciências tenham sido tocadas e as suas vidas afetadas com a carta que Jesus mandou a eles. As evidências sugerem que a congregação em Sardes, pelo menos, cresceu de tamanho. A história fala da construção de um prédio impressionante e também de líderes proeminentes em anos posteriores. Então, depois que a igreja recebeu essa carta, ela cresceu. Ela teve grandes pregadores, teve um prédio imenso na cidade, né? Ela cresceu, então parece que fez algum efeito a reprimenda do Senhor. Hoje, porém, a glória do passado se extinguiu, tanto para a igreja como para a cidade. Ruínas é tudo o que resta da cidade e não há vestígios da congregação. Se você for hoje lá, por exemplo, lá na Grécia, você vai ver, por exemplo, só ruínas, onde foi a cidade, não há vestígios mais da igreja, acabou, desapareceu tudo depois de um tempo. Sabemos agora, embora saibamos ao certo o que aconteceu com a igreja em Sardes, como um todo, não sabemos o que aconteceu como um todo, sabemos com certeza o que aconteceu com os poucos fiéis lá naquela igreja lá. Eles estão andando de branco com Jesus. Jesus prometeu, eles andarão comigo. Está vendo? A igreja acabou, mas eles estão com o Senhor. Sabe, o desafio desse sermão aqui, é estarmos entre os poucos fiéis. É isso, irmão. O objetivo desse sermão dessa manhã aqui é que para vocês se esforcem, para que nós possamos se esforçar, para que nós possamos estar no grupo dos poucos fiéis que vão ser salvos quando Jesus voltar. Esse é o objetivo, sabe? Não sei se a congregação que você trabalha e adora seria classificada como viva ou morta, mas tome a decisão, você, nessa manhã aqui, de permanecer vivo no serviço do Senhor. Mantenha as suas vestiduras limpas, para que um dia você possa andar com Jesus vestido de branco. Esse é o objetivo. Se esforce, irmão. Procure fazer cada vez mais para a causa do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ele está vendo e Ele vai te recompensar um dia por tudo que você está fazendo. E se tiver nessa manhã aqui alguém que ainda não é cristão, não participa desse trabalho da igreja maravilhoso,